Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daphne e estamos aqui novamente no Ciência Divina para debater um assunto bem polêmico, né? Que é o assunto do aborto, né? Então, na ciência, o que seria aborto e qual a sua permissividade? Né? Muitas pessoas questionam o que é um feto, né, para um embrião. Então, eu gostaria de explicar primeiro na parte científica para vocês como se dá uma vida, né? Como que se inicia a vida dentro de uma mulher. Claro, para isso há a necessidade de que tenha relação e quando ocorre a penetração do espermatozoide dentro do óvulo, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse esboçozinho que eu fiz, quando ocorre a penetração do espermatozoide dentro do óvulo, ele perde a cauda dele, tá? E posteriormente, esse óvulo, teoricamente, teriam 2 núcleos, né? Então, ocorre a fusão desses núcleos, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas ocorre aqui a fusão desses núcleos. No caso aqui eu coloquei um exemplo de uma inseminação in vitro, que esse espermatozoide é introduzido através de uma agulha dentro desse óvulo e é dada uma descarga elétrica para que haja a fusão desses 2 núcleos, tá? E de uma forma natural, dentro da barriga da mulher, não há nenhum tipo de forma de choque elétrico, digamos assim, para que haja a fusão desse núcleo, tá? Depois disso, há uma reação no qual nós chamamos de crossing over, que é o cruzamento entre esses cromossomos. No caso, eles dividem os seus alelos, tá? Para que comece a gerar a herança genética para essa criança, para esse novo bebezinho, né, que está se formando ali. Agora, muitos de vocês, né, já viram como que se forma a vida. Na verdade, a vida, ela existe a partir disso, tá? A diferenciação de uma fase embrionária não significa dali ser um embrião e um bebê, tá? Toda fase embrionária, claro que ela precisa ser de uma maturação. Esse embrião ele está se formando. Não significa que ali não há vida, tá? Todos os órgãos dele já estão se formando. Então, se há essa formação, há vida. Porque se não houvesse esse tipo de formação, não haveria vida. No caso, esse feto não conseguiria estar progredindo, tá chegando à fase de um bebê. No caso, o bebê, ele faz a maturação desses órgãos e continua muitas maturações fora do organismo da mulher, né, após o nascimento. Porém, quando há essa formação, há vida, porque se fosse interrompido esse processo, não haveria formação do embrião. Com isso, não formaria-se a vida, não seria formado um bebê e, consequentemente, não nasceria, tá? Então, assim, a partir desse processo, já é considerado vida. Essa célula já está em reprodução e já houve esse cruzamento, tá, entre os cromossomos, já houve ali uma herança genética. Se há herança genética, já significa que tem vida ocorrendo ali. Né? Um protozoário e uma bactéria são tipos de vida. Né? A própria biologia mesmo diz que uma bactéria ela é uma vida. Por mais que seja insignificante, ela é uma vida. Né? Então, muitas pessoas buscando a sua desculpa, né? Elas por vezes se colocam como se não houvesse vida ali, né? E aí tentam agregar como se não houvesse também uma alma atribuída, né? nesse bebê, né? Porque elas acham que elas são responsáveis por isso. Realmente elas são responsáveis por isso. Elas são responsáveis pelo início disso. A partir do momento no qual escolheu o seu parceiro, a partir do momento no qual não utilizou o método certo para prevenção de um bebê. Então elas são responsáveis sim, até esse ponto. A partir daí, não é responsável. Seria responsável se sei que estou em período fértil e quero manter relações, quero ter relações. Então, perfeito. Se você está em período fértil, você evite relações, porque você é responsável pelo seu corpo. Você sabe que o seu organismo está preparado para ter uma criança. A partir daí, sim, você é responsável pelos seus atos. Agora, a partir do momento que não é mais você um ser e existe um outro ser dentro de você, você não é responsável mais em decidir se ele vai viver ou não. Ele é um outro ser. Quem tem que optar pela vida é ele, e não você. Mas entramos nas questões políticas, né? Em questão de se uma criança nascer deficiente. Bom, primeira coisa que eu falo para vocês.
Quantas pessoas nascem normal e ao longo da vida acabam tendo alguns problemas que vai se tornar deficiente? Muitas pessoas nascem com os 2 braços e perdem um deles durante a vida, outras pessoas perdem a perna. Então, assim, questão da deficiência intrauterina, particularmente, não dá o direito de ser retirado dessa vida. Né? A gente tem gênios maravilhosos. Beethoven perdeu a audição e mesmo assim compunha suas obras. A gente tem a Frida Kahlo, uma pintora. Ela adquiriu poliomielite e mesmo com poliomielite ela conseguiu pintar os seus quadros, ela pintava deitada, né? A gente tem o John Nash, que inclusive inspirou uma mente brilhante. Ele era um matemático, também tinha deficiência. A gente tem Van Gogh, né, que também foi deficiente, perdeu, né, parte do seu corpo. Stephen Hawking, né, ele é matemático, físico, e até hoje ele consegue estar se mantendo hábil e apto com a mente sã para que consiga construir suas coisas, né? Ele tem esclerose amiotrófica lateral. Então, assim, nós não temos o direito de, porque algum ser vai nascer deficiente, algum ser, que eu digo um ser vivo, tá? Não é menosprezando não, mas que algum ser vai nascer deficiente e através disso achar que é por direito de tirar a vida dele, né? Quem vai sofrer com isso é ele. Você sofre no máximo por ele não ser normal, talvez o medo da sociedade, de crítica, mas quem vai saber disso é ele, né? Algumas crianças nascem com anencefalia, que é a ausência do cérebro, ou então uma ausência quase que completa desse cérebro. E muitas pessoas optam que elas nasçam para que possam ser feitas doações de órgão dessa criancinha, né? Quando houver essa morte cerebral, que haja doação de órgãos, né? Porque ele não tem cérebro, não tem vida, só que só tem os órgãos todos ali compostos. Então, assim, você consegue ainda fazer o bem, nada por acaso, você ainda consegue fazer o bem através disso, tá? E o que Deus fala sobre aborto? Na verdade, não tem uma coisa que especifique, olha, eu sou contra aborto, né? Dizem isso, só que, na verdade, a gente tem sim. No Êxodo 21, 22 a 25, ele diz exatamente sobre o homicídio. O que seria um homicídio? Ai daquela mulher que retirar o filho ainda em seu útero, pois isso será tido como um homicídio. Ou seja, até Deus ele classifica como uma vida, independente da sua fase gestacional. Deus ele qualifica como uma vida. Muitas mulheres que às vezes sofreram, né, infelizmente, alguns atentados como estupros, incestos, lidam muito com aquela dor de ter uma criança que não foi desejada, né? É completamente compreensível isso. Só que imagina a dor dessa criança também de saber que veio desse fruto, né? Então, assim, muitas vezes a mulher não fizer aquela criança por questões que são compreensíveis e totalmente plausíveis, e imagina, muito dolorosas, né? Todos os dias se lembrar disso. Só que Deus também nos ensinou a amar. Não amar quem fez o erro para ela, mas amar aquela vida que não tem culpa de nada. Agora, se não há essa possibilidade de desprendimento desse sentimento ruim que há na pessoa, né, como um sentimento de remorso, como um sentimento de dor, de ódio, de raiva, se não há esse tipo de desprendimento, o melhor a ser feito seria uma doação dessa criança para pessoas que querem ter filhos e que não podem. No caso dessas pessoas, independente do tipo de dor, elas vão criar essa criança com amor como se nunca tivesse tido... como se tivesse nascido deles. Entendeu? Então, assim, através de uma dor, a gente pode gerar amor. Por mais que não haja capacidade pessoal de transferir isso, há a capacidade de outros seres humanos. Eles conseguiram já passar por uma escala evolutiva um pouquinho maior. Tá? Então, também diz Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Deus nos conhece antes mesmo de nos mandar para o útero, né? Eu já tive alguns sonhos que me revelaram algumas coisas, na verdade visões, e mostrava perfeitamente que antes de nós, inclusive, estarmos ali naquele útero, são apresentadas como se fossem telas pra gente, e essas telas a gente consegue
visualizar inúmeros tipos de vida que nós teríamos, como se fossem a família. A família X eu viveria de tal forma, na família X eu viveria de tal forma, na família Y, na Z, na alfa. Então, a gente via como se fosse uma tela a nossa vida em segundos, né? E a partir dali você escolhia, né? Deus te dava o direito de escolher qual que você aguentaria, qual que você em espírito aguentaria suportar em carne, né? E a gente, na verdade, como se estivesse escolhendo nossa família antes de vir, né? Foi bem claro esse sonho, e após escolhido, como se eu estivesse conseguindo entrar no útero, né, da minha mãe, e aí sim gerando a vida. Tantas e tantas pessoas, por muitas vezes, tentam tirar uma criança e não conseguem. E ao longo do tempo, elas se arrependem por essa tentativa e nasce uma criança linda. Uma criança não estraga a vida de ninguém. O que estraga a sua vida e sua alma são as coisas que você faz durante a sua vida. Mas uma criança não estraga a vida de ninguém. Ah, porque eu não vou conseguir estudar? Por que um filho não vai te deixar estudar? Talvez durante um período, sim, porque ele exija aquela atenção, só que depois, por que não? Por que não? Quantas mulheres tiveram um filho e depois disso elas continuaram sua vida? Então tira um pouco, quebra um pouco esse bloqueio de um filho vai alterar tudo. Não é que eu estou estimulando a ter filho com qualquer pessoa, de qualquer forma. Claro, Deus, inclusive, nós seres humanos, precisamos de uma família, precisamos de uma estrutura, de uma arquitetura familiar, né? No caso, um pai, uma mãe, e essa criança ali estando em comum acordo junto com um ambiente harmonioso. Então, essa família não pode ser dada de qualquer forma. Só que também para aquelas pessoas que não conseguiram ter essa estrutura e que por um acaso ocorreu de engravidar, né, o que não é acaso, nada na vida é acaso, elas têm sim que arcar com essas consequências, né? Não são consequências punitórias, muito pelo contrário. Às vezes aquele filho que a pessoa quis tirar ou quis fazer algo de ruim com ela, que acabou nascendo, muitas vezes no futuro, daqui a uns 30 anos, é o que vai cuidar de você. Aquele filho que você não queria gerar é o que vai te dar suporte. É aquela pessoa que achou que ele tivesse algum tipo de deficiência, ou então queria tirar, e aí aconteceu um acidente de carro, teve perda de massa cerebral, e aí acabou ficando numa cama, e aquele filho no qual você iria retirar é o que está tratando de você e que te mantém viva. Então, o maior milagre divino é esse. O maior milagre do amor é esse. Não existe milagre maior do que um filho. Você vê como eu demonstrei aqui. Na barriga da mãe você não recebe um choque elétrico para que essas células haja uma fusão ali e comecem a vida. Não existe. O que existe? O que existe? Porque fora do útero é possível sim gerar vida, porém há necessidade dessa carga elétrica para que consiga ser feito essa iniciação da vida. E dentro do útero, né? Então, são questões científicas e, ao mesmo tempo, questões bíblicas que são debatidas, só que sempre com uma venda nos seus olhos. E eu quis, de uma forma bem peculiar, mostrar claramente o que é cada coisa, sem desculpas, sem nenhum tipo de desculpa. Porque muitas pessoas, mas... né, como a gente volta na questão do feto, do embrião, porque é um feto ainda, porque não tem vida, não tem alma, e por isso eu tenho direito de tirá-lo. Ele está em formação ainda, independente da formação, é vida. É como se você estivesse praticando um suicídio, porque você está vivo, só que a qualquer momento você também tem o direito de retirar a sua vida. Só que você não faz isso. Você não interrompe a sua vida. Você não interrompe a sua vida porque você tem a necessidade do seu ciclo evolutivo, né? Nascer, crescer, reproduzir e ter filhos, né? E morrer. Então, assim, você tem também um ciclo. Como da mesma forma, esse feto ele possui um ciclo dentro do seu organismo para que ele nasça. Então não dá o direito de falar porque ainda não está completamente formado, ainda não tem alma e eu posso retirar ele. Não, ele já existe. Se não existisse, você menstruaria novamente no próximo mês. Mas ele existe. Se ele existe, ele já está vivo. Independente do tempo. Independente do que você possa achar, do que tem direito sobre o seu corpo, você tem o direito sim sobre o seu corpo, a partir do momento que você tem a responsabilidade do seu corpo. E quais são as responsabilidades sobre o seu corpo? Primeiramente, escolher um parceiro
evitar vários tipos de parceiros, vários tipos de relações. Segundo, se às vezes não é aquele momento, evitar atos, né, no caso sexuais, relações sexuais, nos períodos que você tem a possibilidade de se tornar fértil, de estar fértil. Terceiro, existem métodos contraceptivos que são realizados. Ah, mas eu esqueci de tomar ou então atrasou. Então, não transe. Se você esqueceu de tomar ou você atrasou, você já sabe que você tem risco. Se você tem o risco, se preserve de outra forma. Ou você não faz, ou faz com preservativos. Opções A. O que não pode ser admitido são desculpas. É muito fácil pedir desculpa e se arrepender do que fez e querer colocar em outro a culpa do que se fez. Ou então atribuir a si que o corpo é meu, sim, o corpo é seu a partir do momento que a vida é sua. Mas se há uma outra vida ali, a vida não é sua. O que é a sua vida, você é responsável. O que você escolheu para a sua vida, você foi responsável. Não tente atribuir, assuma a sua culpa. Não coloque a culpa em um feto que não sabe nem se defender. Então, se conscientize, se conheça, busque informação, busque momentos no qual você possa refletir sobre o seu certo e o seu errado. Não tente atribuir medos e culpas a outros. Ah, porque foi o pai, porque foi isso, porque foi aquilo. Quando um não quer, dois não brigam. Se a relação foi tida de própria concepção entre dois, não queira um culpar o outro, os dois são responsáveis. E se ele não quiser, Deus vai te dar a força o suficiente para você estar carregando esse filho. Porque antes mesmo dele vir, ele escolheu você. Antes mesmo dessa criança vir, ela já te amava. Ela já sabia quem você era a mulher que você era. E por isso escolheu você. Em questão do pai, legalmente, você vai conseguir os seus direitos de sustento para conseguir estar mantendo essa criança. Mas em questão estrutural, a mulher é o vaso da família. Ela que carrega tudo aquilo dentro dela. Ela que mantém aquelas flores vivas. Ela que consegue manter aquilo dentro dela para que consiga gerar e manter aquelas flores. Aquela criança, aquela vida, aquela família. Grande parte das mulheres que tiveram relações, por vezes, de uma forma mais despojada, digamos assim, e acabaram engravidando, todas as que optaram para que tivesse o filho, grande parte delas não se arrependeu. Muito pelo contrário. Aquelas mulheres que souberam administrar sua consciência e seu coração e mantiveram esse filho como um filho dela, bateram no peito e falou, esse filho é meu. E criou, e foi forte o suficiente de criar o filho, sem jogar na cara o que seu pai fez, ou algum tipo de coisa do seu pai. Elas se orgulham hoje dos seus filhos. Elas se orgulham não só dos seus filhos, mas se orgulham principalmente delas, porque pode mostrar para elas e para a sociedade que ela foi capaz. Capaz sem mesmo ter uma pessoa do lado. Porque Deus consagrou ela, porque Deus permitiu isso. Agora também não adianta você querer ter um filho e jogar na cara desse filho todos os dias. Você foi isso, você foi aquilo, você foi aquilo outro, você foi aquilo outro. Aí eu já entro em outra questão. Era melhor você ter pego essa criança e levado para uma doação. Porque se você foi mulher, já assumiu essa gestação ao final, e depois disso você ainda coloca o dedo na cara dessa criança como sendo ela a culpada de alguma coisa, sendo que na hora de virar o olhinho a criança não estava lá ainda, era você que estava. Então quando houve esse momento e você viu que você não ia conseguir ter estrutura emocional para segurar essa criança depois, então você pega aquele lar que precisa ter um filho, mas não tem, aquela pessoa que já está há anos tentando ter um filho e não tem, que ela com certeza você quer com muito carinho ali. Bom, eu espero ter passado algumas coisas para vocês em questão ao aborto, tá? Não só cientificamente o que é a vida, da onde vem a vida, da onde começa a vida intrauterina, qual o momento que ocorre essa vida, como também de uma parte bíblica citada, né? Então, cada um tem que ter, de fato, a consciência de si, tá? Quando você tem a consciência de si, muitas vezes você tem a consciência de Deus. Agora, não tem como você ter a sua consciência se você está perdido.
Não tem como você ter consciência de seus atos se você não se encontra neles. Você apenas vive. Você apenas está nesse mundo porque você nem sabe o que é. Então tenha consciência de seus atos. Tenha consciência das suas culpas. Tenha consciência de tudo que você fez e tudo que pode ser gerado. Principalmente tudo que pode ser gerado. Então esse é o meu apelo para todos vocês. A parte científica explicando um pouquinho novamente a parte divina. E meu apelo novamente a vocês para que não façam abortos. Tá? Existem casos que a gestação materna pode gerar riscos, né? Existem inúmeros casos, né, no qual são bem menores do que casos de aborto propriamente dito, sem nenhum tipo de risco. E no caso, eu seria contra, seria a favor, né, em casos de gestações de risco. Primeiro que muitas pessoas que tiveram gestação de risco e mesmo assim assumiram o risco, aliás, grande parte das pessoas que têm a gestação de risco, o risco inclusive materno, a mulher ela opta por isso. A mulher ela opta se ela quer levar até o final ou não. Grande parte das mulheres optam por levar até o final. Ocorre algumas vezes o óbito da mulher, sim, porém foi escolhido por ela. Como da mesma forma, não ocorre. Por milagres divinos, sim, ela consegue. A ajuda da ciência, sim, ela também consegue estar sobrevivendo. E essa criança sobrevivendo também. Então, pense sempre direito. Tome consciência de si. Tome a real consciência de si. Querer tomar consciência do seu corpo após as consequências não adianta muito. Né? Você estava num surto de loucura, você vai cortar sua mão e depois você tem a consciência que a sua mão está cortada e que você, no máximo, pode tentar reimplantar ela. Isso não é muita consciência. Como da mesma forma, você tem a consciência dos seus prazeres e aí posteriormente seus prazeres vieram as consequências dele e aí você quer cortar, né? Também não adianta de muita forma. Então tenha consciência de si. Primeiramente, tenha consciência do seu organismo e dos seus atos. Quando você cria consciência do que você quer para você realmente e dos seus atos, você começa a enxergar também as consequências disso. E aí entra, geralmente, o que a gente chama de determinação. Né? O que você quer? Ah, eu quero estudar, eu quero... Então, você faça coisas, faça as coisas que você consiga ter aquela meta. Que você conclua aquela meta. Você evite determinadas coisas que vão impedir com que aquela meta seja concluída. Se você quer ter um filho só após tal idade, você tome métodos contraceptivos, né? Exerça métodos contraceptivos para que depois daquela idade você possa vir a tentar ter o seu filho. Muitas pessoas, o filho, ele não é só uma questão de escolha também. Né? Muitas pessoas gostariam de ter filhos e não conseguem ter. Por questões exatamente biológicas. Outras que não têm questões biológicas nenhuma, mas que por uma coincidência ou algo do tipo não conseguem. Então, antes de tomar qualquer decisão, tome consciência de si. Não tome só consciência de uma religião, não tome só consciência da esperteza da culpa e do julgamento. Tome primeiramente consciência de si, do seu ser e o que você quer para si. Que aí sim, você vai poder escolher o que você quer para o próximo. Muito obrigada, gente. Espero ter ajudado em algumas coisas. E essa é a nossa segunda parte do capítulo Ciência Divina, tá? Obrigada. Espero até o próximo debate. E dá o seu like, por favor. Curta a nossa página. Pode se inscrever. Tá? Eu peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a informações, né? Informações que muitas vezes estão precisando chegar no ouvido de uma pessoa que está precisando exatamente ouvir isso. Então, por favor, para o bem de todos, compartilhe a nossa página e curta também. Muito obrigada e até a próxima.